Bom, boa tarde. Hoje é dia 2/10/2020. Essa é uma disciplina de arte moderna e contemporânea do curso de produção cultural da Universidade Federal Fluminense. E os alunos aqui presentes estão cientes que está sendo gravada essa reunião, essa aula, e que será postada no site do Centro Internacional de Altos Estudos em Estética da Cultura para socializar, ser socializada com quem se interessar pelo assunto, e também para que eles possam rever essas aulas, caso queiram. Bom, então, começando, eu estava falando dessa questão do texto, né, do Mário Pedrosa, O Fim do Naturalismo, a Dissolução do Naturalismo, e eu gostaria de propor que nós retornássemos esse texto, pegássemos aí o texto de novo, e eu vou mostrar alguns slides que acompanham essa discussão. A aula passada eu mostrei várias coisas também, mas eu tenho aqui também um PowerPoint que é relativo a essas aulas, então eu gostaria de mostrar para vocês. Então, quem tiver com o texto aí, por favor, pega esse texto para a gente poder dar uma olhada e continuar a nosso debate, né? Vou pegar aqui também, que eu achei que eu tivesse aqui alguma referência. Tá. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar? Gostaria de fazer alguma observação? Não? Bom, a gente parou, eu acho que na segunda página, na página 143, lá pelo final dessa página. A transformação do mundo visível em cores representa o esforço mais grandioso, mais revolucionário para superar o naturalismo. Então, eu me lembro que a gente meio que parou naquele momento em que eu estava explicando a questão desse mundo feito de cores, né? Como que isso vai suplantar a ideia prévia a essa ideia, que é a de um mundo com algum tipo de transparência, com espaços vazios, né? Um mundo que teria ainda espaços vazios, né? Então, a própria ideia de vazio, que é um problema filosófico, né? Um problema da filosofia, a oposição entre o cheio e o vazio, que acaba desembocando na arte também, mas é um problema essencialmente filosófico, né? Que é uma das grandes perguntas da filosofia, que diz por que o ser e não o nada? Né? Por que existe o ser? Por que não é nada? Por que não é o nada? Entendeu? E a partir dessa pergunta, a gente pressupõe uma oposição entre o ser e o nada. E o nada é basicamente esse vazio primordial de onde as coisas, de onde o ser surge, né? E esse é uma dualidade clássica da filosofia, bem antiga, né? E que vai ser repensado na modernidade, principalmente a partir do romantismo, e que essa noção de cor, de colorido, de que o mundo é colorido, de que a cor aparece por causa da luz. Então, a partir do momento que você tem luz, você tem cor, os objetos, eles são todos coloridos,
não existe objeto sem cor, né? Porque o objeto sem cor seria exatamente a coisa transparente. Então, o mundo ele não seria mais esse mundo que tem vazio e que tem um espaço entre os objetos. Ou ainda, ele tem um espaço, mas o espaço, ele mesmo tem alguma materialidade. Isso é uma coisa que até vai ser comprovado pela ciência, né? Que o espaço não é esse chamado vazio ex nihilo que se imaginava. E isso vem muito daquela discussão que até a gente estava tendo na aula do Aura, com o Aura essa semana, de um mundo de uma civilização que rejeita, que desconfia da ideia de criação, de, de um criador, né, e de criação. Então, na verdade, tudo surge de alguma coisa, e não de um vazio primordial, esse tal vazio ex nihilo, que seria anterior a todas as coisas e de onde tudo surgiria. E isso a gente vai ver muito claramente na pintura moderna, nessa pintura que nasce a partir do romantismo, no início do século XIX, e é um pouco isso que essas imagens dessa aula, que eu vou mostrar agora, vão esclarecer. Espero que o computador se comporte bonitinho. Já começou a dar problema. Estou passando aqui a imagem, não quer ir. Espera aí. Estão enxergando? Estão enxergando? Dá um feedback aí, porque eu não estou sabendo. Tá sim, Renata. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando para ver? Tá dando pra ver. Tá, beleza. Então. Bom, então aí vocês têm duas imagens. A aula passada eu falei muito disso, de como eu vejo o Goya e o Constable como uma espécie de inauguração do modernismo, né? Dessa arte moderna. Vocês têm que ter em mente o seguinte, aliás, hoje a gente estava até conversando isso na aula de manhã, né? Uma coisa é a arte moderna, que é do período moderno, que a gente chama de, em uma linguagem da história da arte, a gente fala isso de o primeiro modernismo. Como é que se fala isso? Nem sei como é que é a expressão em português para isso. Mas é tipo assim, modernismo moderno. Como é que fala isso? Não é primeiro modernismo também, não. Em inglês é Early Modern Art, que significa arte moderna inicial, né, que é a arte renascentista, e Late Modernism, ou Late Modern Art, que é século XX, arte já, e muitas vezes a gente já considera até quase como contemporânea. Né? O modernismo tardio também é uma outra expressão que se usa em português, tardo-modernismo. Agora, esse inicial é o Renascimento, porque, na verdade, o Renascimento, como eu falei hoje de manhã, é o início da época moderna, que se distingue
da época medieval, que é a época precedente à época moderna, e se distingue da antiguidade, que é a época anterior ao período medieval, né? E se distingue também, óbvio, da pré-história, que é antes da história, ou seja, antes do homem começar a escrever a sua própria passagem aqui na Terra, né? As coisas que acontecem antes dele começar a escrever a história, né? Bom, então aí vocês têm duas imagens, uma do Goya e outra do Constable, que trabalham muito com aqueles elementos que a gente vem falando, a pictorialidade, a apreensão da realidade, da experiência da realidade, né? A coisa mais veloz, principalmente no caso do Goya, né? Desculpa, do Constable. O Goya, ele explora um outro aspecto, que é um aspecto mais psicológico, social. Eu acho que eu também cheguei a mostrar para vocês naquela aula como é que ele representava, por exemplo, a família real espanhola, né? De uma forma muito irônica e coisa e tal. Peraí. Depois, um momento posterior a esse, do Goya e do Constable, mais ou menos posterior, mas meio contemporâneo também, é a obra de dois artistas importantes para a emergência do modernismo, que é o Delacroix e o Géricault. São dois artistas franceses, românticos, né? E aqui a gente vê perfeitamente essas características que a gente estava vendo lá na obra, tanto do Goya quanto do Constable, a gente está vendo aqui de novo, né? E tem outros elementos, por exemplo, essa diagonal extremamente acentuada do Géricault, esse oficial da cavalaria. Você vê que a pintura o cavalo corta a tela numa diagonal, né? Numa tentativa muito clara assim, de criar uma composição bastante instável, né? E dinâmica e movimentada, né? Sugerir esse movimento, que é o movimento do cavalo, né? E o movimento da guerra, o oficial também num movimento para trás, contrário ao movimento esperado dele para frente, né? Que seria estar no cavalo voltado, com o corpo voltado para frente. Então, assim, são vários elementos que a gente vai vendo fogo lá na frente, que o fogo da batalha, isso aí é um momento de batalha, né, de guerra e tal. Então, são essa cor vermelha que dá também esse calor à pintura, né? O vermelho na roupa dele. É uma pintura toda muito quente, né? Essa pintura. E muito dinâmica devido a essa diagonalidade, essa forma diagonal que o artista constrói essa composição, né? Vocês podem ver que no Massacre em Chios, que é a outra pintura a do Delacroix, né? De 1824, também tem uma figura a cavalo, também o cavalo está empinando, né? Então é quase que um motivo
comum na época de se usar esse motivo do cavalo empinando e da falta do desregramento, né? Que tem a ver com essa mentalidade romântica, né? Essa pintura do Delacroix também narra uma cena de guerra, ou logo depois da guerra, onde várias pessoas foram massacradas, mortas, né? E, ao mesmo tempo, tem uma pegada muito exótica, porque isso num lugar exótico, não é na Europa, né? Então, tem os elementos, o chapéuzinho do cara, o turbante do outro, que são elementos de outra época, e de outra época não, de outras terras, né? Que é uma coisa muito também da mentalidade romântica, né? Essa busca por uma saída para a monotonia da vida e numa outra cultura mais exótica, mais, enfim, diferente, né? E, por acaso, essa pintura aí, do Delacroix, esse céu grandão, né, disse à literatura mais sofisticada em história da arte que ele teria pintado esse céu depois de ter visto o céu do Constable, onde no céu do Constable ele se dá conta de que o Constable constrói um tipo de pintura menos projetiva, né? A pintura projetiva é a pintura que vem do Renascimento e que a tentativa desse pessoal é toda superar a pintura projetiva, né? É criar uma pintura que não projete nada, apenas apresente o que está sendo visto, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso, mas isso está vinculado àquela ideia que eu venho tentando destrinchar com vocês, de uma pintura que pinta a experiência do mundo e não o mundo ele mesmo, né? E essa pintura que pinta a experiência do mundo, ela, obviamente, se ela está pintando a experiência, ela está preocupada com o presente e não com o futuro. Então, naturalmente, ela vai ser uma pintura muito que rejeita a ideia de projeção. A ideia de projeção, ela aparece na pintura como projeção numa tela. Então, você projeta na tela uma imagem. Isso que eu vou falar é meio complicado. Prestem atenção, se vocês não vão entender. Você tem uma tela, igual você projeta do cinema, você tem uma tela de cinema e você projeta um filme ali naquela tela, tá? Mesma coisa com a pintura. Você tem uma tela e você projeta nessa tela uma imagem. Quando você se afasta da tela, você vê a imagem que você projetou. Se você não se afasta da tela, você não vê a imagem, você não tem como. Isso, tenta imaginar, por exemplo, que vocês estão diante de uma tela numa distância assim de 30 centímetros, 40 centímetros de uma tela de 2x2, por exemplo, uma tela grande. Você não consegue ver a totalidade da coisa, consegue? Não. Por quê? Porque você está muito próximo para poder enxergar essa totalidade. Então, você não consegue ver a projeção. Aliás, você não consegue nem projetar, porque você só consegue projetar quando você se afasta da tela, tá? Só que essa ideia de projeção, ela é uma ideia que surgiu justamente no século XV, XVI, na Itália do Renascimento, e que estava vinculada à possibilidade de você projetar a sua vida
futura também. Projetar a vida do homem, projetar uma civilização, projetar uma humanidade, entendeu? Ao invés de você viver no presente, como vivia, por exemplo, como viviam as comunidades medievais, né? Naquele presente restrito pelas dificuldades cotidianas, da lavoura, da pobreza, do medo imposto pela igreja, do medo imposto pelo senhor feudal. Você vivia num vilarejo no meio das montanhas, que você não via o outro lado da montanha, então você não podia imaginar nada, não podia imaginar uma vida diferente daquela que você tinha, você vivia muito mais no presente, que é, num certo sentido, a vida mais animal até, né? O animal ele vive muito mais no presente. O animal não projeta, eu vou construir uma casa, eu vou me mudar daqui a 6 meses, eu vou para outro lugar. O animal não faz isso, né? Então, o que eu quero dizer é que essa pintura projetiva, que projeta numa tela uma determinada imagem, que muitas das vezes também é um projeto de vida e é também uma projeção para o infinito. Lembra que hoje de manhã eu falei, a janela renascentista é aquela que se abre e você vê até o infinito, o mundo se desenrolando à sua frente. Então você projeta, vê a projeção desse mundo, projeta numa superfície bidimensional, uma representação tridimensional. Para fazer isso, tem que se distanciar da tela. Por isso que o pintor toda hora se afasta da tela, volta para a tela, se afasta da tela, volta para a tela, para poder ver. Quando você pinta uma pintura, uma tela muito grande, e você não se afasta da tela, você não consegue projetar, porque não dá. E você está lidando com uma lógica existencial que tem a ver com esse presente, não mais com a ideia de uma projeção para o futuro da vida, entende? Dá para entender isso que eu estou falando? Isso ainda não está muito claro nessas pinturas aí que vocês estão vendo. Estou tentando passar para a próxima, mas ela não vai. Nem ver. Peraí. Não sei voltar. Agora eu acho que foi. Então, aí, por exemplo, como o Davi, vocês já viram Davi, vimos em outras aulas. Como o Davi é um pintor neoclássico, é um pintor acadêmico, super acadêmico, ele vai pintar dentro desse parâmetro da projeção. Então, essa pintura, por exemplo, é uma pintura projetiva. Você tem figuras em primeiro plano, você tem figuras num plano médio, que são aquelas colunas, depois você tem atrás da coluna, você sabe que tem alguma coisa, entendeu? Então, você tem uma pintura muito mais dentro do modelo renascentista, da perspectiva renascentista, do que as pinturas românticas que tentam se livrar disso. Eu fiz até um apanhadozinho aí, a que se opunham os românticos, né? Ou a quem se opunham os românticos. Se opunham aos preceitos da arte clássica, tais como o a priori do desenho, que é esse... O a priori do desenho, quando você desenha, você está projetando, né? Sempre. Então, você está projetando, você está se distanciando da vida como ela é. Porque a vida como ela é acontece no presente, não acontece no futuro. E o desenho é sempre um projeto de futuro. Então, por exemplo, quando o artista desenha para depois pintar, ele está planejando, projetando o futuro daquela pintura, que vai ser a pintura depois que ele acrescentar a cor naquele desenho. A mesma coisa com a arquitetura, né? Você quer fazer uma casa, você faz um desenho, uma planta da casa, uma planta arquitetônica da casa. O que você está fazendo? Você está projetando uma coisa que vai acontecer no futuro.
Então, você não está vivendo a casa no presente, você está vivendo o projeto da casa. Então, é isso que a gente chama de a priori. Então, o a priori do desenho distancia a gente do mundo presente, das coisas, do mundo real, da realidade do mundo atual, né? Então, essa é uma coisa, por exemplo, que os românticos queriam superar, queriam se opunham. A outra coisa é o enaltecimento do passado, né? Essa pintura, por exemplo, é um enaltecimento do passado, das histórias romanas, né? Dos heróis romanos e tal. Então, aqui, para os românticos, o mundo ele é muito mais a questão do presente é muito mais importante para eles do que projetar para o futuro, como faziam os renascentistas, ou se imbuir da nostalgia do passado, como faziam os neoclássicos, né? Não é à toa que o nome é neoclássico, é um novo clássico, ou seja, uma revivescência do clássico, né? Os neoclássicos tentavam reviver o clássico. Ao que eles se opunham? A figura do herói como guerreiro, como príncipe ou como rei. Então, o herói passa a ser o povo comum, né? O homem do cotidiano. E na figura anterior que a gente viu, aquelas pessoas que o Delacroix coloca assim em primeiro plano, mortas ou então exaustas pela guerra, né, pelas batalhas, são os heróis daquela imagem, né? São os heróis daquela pintura. E são as pessoas comuns, pessoas que sofreram com a guerra. Na outra, não, né? Porque na outra você tem aquele oficial, já é uma pessoa mais, assim, de uma posição social mais alta e tal. Mas na outra, não, eram as pessoas comuns que estavam apresentadas ali como os heróis. Então, vocês percebam, gente, que aqui é que começa aquilo que a gente viu de manhã, que eram as pessoas comuns dançando na praça. Lembra que a gente viu aquela dança no Moulin de la Galette, aquela pintura do Renoir? O que é aquilo? Era exatamente o povo como ele é. Eu até falei, gente, isso aqui não são nobres, apesar das roupinhas bonitinhas, não são os nobres, pelo contrário, são os pequenos burgueses, são as pessoas comuns, entendeu? Mas para aquilo acontecer, primeiro a gente vai ter que ter esse movimento romântico introduzindo esses personagens, que são as pessoas comuns, como personagens importantes, como heróis. Não mais o rei da França, ou o rei da Espanha, ou a filha do rei, ou o guerreiro. Não, agora a gente vai ver o herói se tornando o homem comum, o homem do povo. Então, aí mais uma oposição, né, entre o Constable e o Goya, uma comparação, onde a gente vê uma pintura do Goya, do Constable, que é bastante moderna, né, onde ele tenta descrever, ou ele tenta expressar a experiência de estar numa tempestade sobre o mar, estar muito próximo de uma tempestade sobre o mar, né? Então, a gente vê esse movimento das nuvens, essa chuva pesada, né? Essas cores bem locais, né? As cores que eram, de fato, tudo muito pouco claro, muito pouco desenhado, né? Porque ele não está querendo projetar nada, ele está querendo mostrar a sensação
a percepção daquele momento, ele não está querendo idealizar esse momento, nem projetar nada do futuro. Então, vocês têm aí esse esboço do Constable dessa tempestade. E do outro lado, vocês têm o Goya no autorretrato, também, porque esses homens são relativamente contemporâneos, né? Numa tentativa de expressar, de novo, uma coisa que é muito mais subliminar, que é uma espécie de tentativa de capturar essa psique desse personagem, né? Mais do que em descrever o rostinho dele perfeitamente e tal. É uma coisa mais também... Não é um esboço, isso aqui é uma litografia, né? Litogravura. Então, e o Goya era um grande mestre da litogravura. Então, você vê detalhes, mas a ideia principal é esse olhar, né? essa percepção que a gente tem do que parece que você está olhando, o que está passando, parece que tem uma coisa dentro da cabeça dessa pessoa, né? E é expressa por esse olhar. E é diferente de uma pintura bastante linear e, como a Maria falou, descritiva da figura, né? Ele quer mostrar muito menos a aparência dele e muito mais o que vai dentro dessa cabeça dele, né? Vocês já tinham visto essas imagens? Alguém já tinha visto? Eu nunca vi, não, professora. Bom, aqui é uma outra imagem do Goya, né? Chama Saturno comendo seus filhos, né? Porque na mitologia grega, Saturno, que representa Cronos, que é o deus do tempo. Então, o tempo vai comendo, né? Vai dissolver, fazendo com que as coisas se degradem, entrem em ruína, né? Os corpos envelhecem, os prédios vão se decompondo, né? E envelhecendo também. Então, a matéria vai se dissolvendo com o tempo, né? E, de novo, a gente não vê aqui nada muito detalhado, né? A gente vê uma pintura que é quase que um esboço. Esse tema não é um tema, obviamente, do presente, mas é um tema que diz respeito ao tempo, e o presente é um problema temporal, né? Mas a forma como ele representa é uma forma muito pictórica, muito pouco descritiva, muito forte, inclusive, assim, né? Dá uma impressão muito forte no espectador, né? Então, ela faz parte dessa fase negra do artista. Esses são apenas alguns dados, né, sobre a tela ela mesma. Foi um afresco que ele fez na casa dele, que depois foi transposto para a tela. E que tem algumas coisas que eram muito chocantes para o homem nessa época, né? Que é, por exemplo, essa história do canibalismo, que é uma referência ao paganismo, né? Inclusive, a história ela mesma é um mito pagão, né? A história de Cronos, que vem lá dos gregos, né? Então, tem todo um arcabouço aí cultural que
chocou um pouco as pessoas da época, né? Bom, vamos caminhando, vamos caminhando. E a outra pintura, agora eu descobri uma técnica aqui, uma técnica de passar as imagens aqui. A outra pintura é essa também, do Goya, onde você tem esse fuzilamento, que também muitas vezes é chamado de 3 de maio, foi um fuzilamento que aconteceu. Aí tem as dimensões da pintura, ela tinha uma altura de 2,68 m de altura e de largura 3,47 m, quer dizer, enorme, né? De novo, eu chamo a atenção para vocês o fato de que essa pintura, embora seja uma pintura histórica, né? Na história da arte você tem várias categorias de pintura. Você tem o retrato, a paisagem, a pintura religiosa, a natureza morta, né? E aí você tem uma pintura histórica, uma pintura de um evento histórico, uma coisa que realmente aconteceu, né? E as pinturas históricas, normalmente, antes do romantismo, eram pinturas que retratavam situações onde o herói era Napoleão, ou até como nessa do Davi que a gente viu antes, né? Que são aquela jura dos Horácios, aqueles homens assim, fazendo uma jura, né? Aquilo ali também seria categorizado como uma pintura histórica, porque não é uma mitologia, não foi uma coisa, não é uma pintura mitológica. Ele tirou do passado essa história, que houve uma jura de fato, tese houve essa jura, e trouxe, atualizou essa jura nos tempos contemporâneos a ele. Mas aquilo ali é uma espécie de uma pintura histórica, só que os heróis não são esses heróis do Goya, que são pessoas totalmente populares, né? Então, essa ideia de que o popular pode ser um herói é uma ideia que só pode ocorrer pós-Revolução Francesa, onde foi uma revolução, como eu falei de manhã, uma revolução popular, né? Então, a gente vê aí essa história, assim, brevemente, só para vocês saberem a que se refere essa pintura, ela diz respeito a um massacre que houve pelos franceses. Esses oficiais que estão atirando são os soldados de Napoleão, que invadem a Espanha, porque Napoleão queria conquistar o mundo, né? Então ele foi para a Itália, fez uma lenha, aí começa a vir para a Espanha e ia chegar em Portugal, por isso que o rei de Portugal foge de Portugal e parar no Brasil, exatamente nessa época, 1814. É nessa época que essas coisas estão acontecendo. Então, houve esses massacres, né? Do exército francês, do exército napoleônico, que ia invadindo todos os estados, né? As regiões ao seu redor. E o Goya mostra isso de uma maneira assim, também muito pouco heróica e muito pouco idealizada, né? Então ele mostra, por exemplo, você vê uma pintura desse tamanho, aí tem esse cara aí na frente caído, ensanguentado, com a cabeça cheia de sangue, entendeu? Isso na vida real, você olhando para essa pintura de verdade, uma pintura de 2,68 m por 3,47 m, esse homem que está caído no chão está caindo quase no teu colo, você está vendo ela muito perto, entendeu? Então, você não dava, antigamente, uma escala desse tamanho
para um evento, você não mostrar isso assim com tanta crueza, entendeu? Era uma coisa que não acontecia, as coisas eram mais idealizadas. Mesmo quando era uma pintura histórica, uma coisa que de fato aconteceu, os artistas poupavam o espectador, porque na arte, a arte tinha que ser bela, né? A arte não podia ser uma coisa nem feia, nem sublime, como por isso que depois a gente vai ter, né? Depois não, é dessa época o conceito de sublime, né? Do Kant, porque um pouco antes, né? Mas porque agora a arte se permite esse grau de realismo. E a realidade ela não é bela o tempo inteiro, né? Ela tem momentos de horror, como aquela pintura do Saturno comendo seus filhos, ela tem momentos de, de tristeza, de pavor, de um monte de coisa, né? Então, de feio, de sublime. Então, os artistas agora se permitem, né, explorar outros sentimentos que podem ser suscitados na realidade, eles começam a explorar também na arte, né? E essa pintura do Goya é um exemplo bastante claro disso, por vários motivos, pela maneira como ele representa os personagens principais como heróis, pela maneira como ele mostra as figuras, a tragédia de uma maneira extremamente crua, né? A maneira como ele trabalha, né? Com esse jeito mais pictórico, né? E pouco linear, então ele tá mostrando esse presente, esse tempo presente, da apreensão imediata da realidade, né? Então, aqui é uma pintura cheia de novidades para a história, entendeu? Para a história da arte. E, para finalizar, aquela imagem que está atrás, né? Ela é a mão desse homem que está aqui na frente, de camisa branca, de túnica branca. E, se vocês observarem bem, tem uma chaga na mão, né? Tal qual a chaga de Cristo. E ele está com os braços abertos, de forma quase heróica, enfrentando, de forma quase não, de forma heróica, enfrentando esses soldados que não têm face, que são totalmente sem individualidade, sem humanidade, sem personalidade, e ele tem a individualidade bem marcada, dá para ver que é um homem comum, né? Espanhol, um homem do povo, fazendo uma analogia aí muito clara ao sacrifício de Jesus também na cruz, né? E nesse grupo dos que vão ser sacrificados, dos que vão ser fuzilados, você tem pessoas de todos os gêneros, né? Inclusive ali um mongezinho, né? Um padre ali no meio, né? Quer dizer, até mesmo a igreja entrou nesse balde aí. E a mão também, se vocês olharem para a mão, a gente vê, claro que a gente reconhece que é uma mão, mas tá de longe, é uma coisa muito esboçada, né? É um esboço de mão, apresentado de forma assim bastante displicente, né? Sem se preocupar muito em delinear os detalhes dessa mão. Perguntas? Respostas? Alguém tem? Opa, já foi. Alguém tem alguma pergunta, gente?
ou comentário? Ainda tem alguém aí? Eu tô aqui, Renata. Só tem você, né, Maria? Todo mundo... O pessoal tá Não, eu escrevendo tô aqui no também. chat. É que Cláudia, eu também você estou. não vê. Cláudia. Eu tô aqui falando, daí todo mundo já foi lanchar, já tá tomando café, já tá lá na varanda, foi ver o cachorro, e eu aqui falando de boy. Tá bom, vocês vão ver. Bom, vou voltar para lá. Ai, meu Deus, agora para voltar, é tudo difícil nesse computador. Ah. Então, essa pintura aí é outra pintura do Goya. O Goya era um grande retratista, né, gente? Ele trabalhava para a família real espanhola, tal qual trabalhou Velázquez, né? Vocês lembram de outras aulas que eu falei do Velázquez, aquela pintura das meninas e tudo isso, onde você tem esse artista que trabalha para a corte e que muitas vezes é um grande retratista, porque a corte gostava muito de se ver retratada, né? Porque naquela época não existia máquina fotográfica, então as pessoas usavam a pintura para se retratar, né? E o Goya era um pintor da corte, depois do Velázquez, né? Então era um pintor, era considerado um grande pintor, claro, a corte contratava o melhor pintor no seu reino. Goya foi contratado por essa corte. Nessa pintura, ele está aqui, ó, à esquerda, tá vendo? A composição, abaixadinho ali. O quadro na extrema esquerda, ou direita, se você olhar para o quadro de frente, né? Se você olhar ao contrário. Pintando essa cena dantesca, que é a família do infante Dom Luís. Qual é da família do infante Dom Luís? O infante Dom Luís é esse velho caquético sentado na mesa, do lado dessa mulher jovem, fazendo o cabelo. Aquele cara em pé é o cabeleireiro, com aquele rolinho assim do lado. É o cara que está mexendo no cabelo dela, o cabeleireiro. E essa cena é a cena do coiffeur dessa mulher, que se chama Valabriga. Valabriga era casada com esse velho, que, por sua vez, era o irmão do príncipe, do rei da Espanha. Príncipe não, do rei da Espanha. E o rei da Espanha tinha horror da Valabriga, porque é uma história enorme, tá? Vou tentar resumir aqui. A Espanha, nessa época, ela tinha territórios na Itália. E o rei da Espanha vivia na Itália e nasceu na Itália. Esse rei que é o rei da Espanha, que não está nessa pintura. O irmão dele nasceu na Espanha. E existia uma lei na Espanha que proibia que qualquer um nascido fora da Espanha se tornasse rei da Espanha. Então, ele tinha muito medo de que, influenciado pela Valabriga, esse irmão dele reclamasse o trono, ou que os filhos deles reclamassem o trono. E logo o filho do rei, o filho oficial do rei, o filho verdadeiro do rei, poderia perder o direito ao trono caso a Valabriga e esse velho, o filho deles, resolvesse reclamar esse direito baseado nessa lei que existia na Espanha, deve existir até hoje. Então, ele, com antipatia da Valabriga, ele expulsa a Valabriga
do castelo. Ele não deixava nem mesmo eles entrarem no castelo. Eles continuavam como nobres, eles continuavam, eram ricos, moravam num castelo não sei onde, mas eles não podiam frequentar a família real. E eles eram descendentes diretos da família real. O velho é irmão do rei. Então, e o Goya era muito amigo da Valabriga, gostava muito da Valabriga, porque o Goya sempre gostou desses personagens que não seguiam os padrões daquela corte que ele considerava uma instituição fracassada, uma instituição em decadência. Se vocês lembrarem aquela imagem que eu mostrei na aula passada, onde ele representa a família, é um retrato da família real, vocês vão lembrar que eu mostrei para vocês como ele retratava com zombaria, com ironia, os membros dessa família. E aqui ele trata a Valabriga com com maior importância. Você vê que ela está no centro da composição, todo mundo está olhando para ela, né, em torno dela, toda a luz incide sobre ela, e ela está fazendo a coisa mais boboca, mais vulgar do mundo. Ela está, né, fazendo cabelo. E mesmo assim, você vê todas essas pessoas ali adulando Valabriga. Né? Valabriga é aquela mesma moça que aparece naquela pintura a cavalo, na primeira pintura que eu mostrei. Tá? Ele tem alguns retratos da Valabriga. Se eu não me engano, são 3 retratos da Valabriga. E esse aí é um deles. E ele aparece aqui no cantinho, se vocês observarem também, numa menção ao Velázquez. Porque o Velázquez também, ele que introduz essa na Espanha, né, porque na Holanda já existia, isso que chama pintura dentro da pintura. Quando o pintor coloca uma tela dentro da pintura, como é aqui, e se representa dentro da pintura pintando a tela que ele está pintando, entendeu? Então, isso é muito da tradição que começa com Velázquez ali, das meninas, né, daquele quadro Las Meninas, que vocês com certeza já viram, mas isso não é uma invenção, até onde eu saiba, não é uma invenção do Velázquez. Isso aí é uma coisa que já era muito comum na pintura holandesa. Se vocês forem pegar o Vermeer, por exemplo, ele tem uma pintura que é o artista em seu ateliê, que ele representa ele dentro do ateliê. Ele tem uma outra pintura que é o Rembrandt tem uma pintura também do artista dentro do ateliê. Então, assim, são pinturas que têm isso que a gente chama de pintura dentro da pintura, né? Uma técnica que se usava naquela época. Era um estilo, uma coisa meio estilosa, né? Então, eu acho que o que é importante a gente ver, vocês reparem que é uma técnica até que ele usa aqui, parecida com a da pintura anterior, quando ele joga essa luz forte, né, branca, uma luz branca, em cima do personagem principal, tá vendo? Essa roupa branca, essa luz branca, né, que incide sobre o personagem principal, da mesma forma aqui nesse fuzilamento que ele faz na pintura da Valabriga. Tá vendo? Essa é uma pintura interessante. Ela é meio avermelhadona, né? Tudo meio avermelhado, aquela cortina atrás, né? E aí, de repente, surge essa figura branca no meio, como se fosse majestosa, né, cara? Assim,
numa atividade mundana, né? De beleza, de pura vaidade, né? É interessante. Se você, é uma pintura que dá muita interpretação, essa daí. Aliás, todas as pinturas da Valabriga são pinturas que suscitam muitas leituras, eu acho. Aqui tem uma outra cópia daquela da família real. Olha, não sei aqui não, então. Peraí. O computador ainda não está bom, tá? Ele está melhorzinho, mas ele aqui. Lembra da família real aí? Então, eu até mostrei para vocês aqui ele de novo, Goya. Vocês estão vendo o cursor? Sim, estou vendo. No lado bem esquerdo da pintura, você vê o Goya, tá vendo? Com o quadro, que seria esse quadro, que pelo tamanho a gente vê que seria esse quadro mesmo, dele pintando a família real. Mas todo mundo da família real, quase todo mundo, aparece de uma forma bem ridicularizada, entendeu? Irônica, enquanto que a Valabriga aparece sempre de uma forma extremamente nobre. Ele inverte os papéis. Né? Bom, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para que vocês saibam do que eu estou falando, porque eu não gosto de falar do negócio sem mostrar. Só para quem ainda não conhece essas imagens, das quais eu falei. Então, essa é a pintura que eu estou me referindo, que teria servido de inspiração para um artista como Goya, tendo em vista que ele convivia com essas pinturas no cotidiano dele, né? Porque ele morava dentro da casa, dentro do Palácio Real, e essas pinturas estavam penduradas na parede, eram as pinturas do Velázquez, que tinha sido o pintor da corte antes dele. Então, ele conhecia isso aí de trás para frente, sabia muito bem qual era a qualidade do Velázquez. Né? O Velázquez é um pintor, um dos maiores pintores da história da arte. Então, vocês veem aqui também à esquerda tem o Velázquez, está vendo? Com o pincelzinho dele na mão, com a paleta de cores, e a tela grandona, que seria a própria tela das meninas, que é esse quadro aí. E a outra pintura que eu mencionei, então o Velázquez ele é anterior ao Goya, tá, gente? Ele é a tradição de onde vem o Goya. E as outras pinturas que eu mencionei são as pinturas holandesas. Então, por exemplo, aqui, ó. Nessa pintura também a gente vê esse artista, que é o Vermeer, que é um pintor também muito importante da história da arte holandesa. Essa pintura se chama O Pintor em Seu Estúdio. Ele é mais ou menos contemporâneo ele é contemporâneo ao Velázquez, década século XVII. Né? Essa pintura é de 1666. Então, ele também, tá vendo? Aqui, inclusive, tem duas coisas assim estilosas. Tem a pintura dentro da pintura e tem
a cortina, né? Essa cortina em primeiro plano, que descortina a pintura, né? Como se fosse um teatro, aquela cortina do teatro que se abre e você vê a cena, né? Porque, na verdade, essas pinturas elas eram pintadas como com a mesma lógica das três paredes do teatro. Você tem as paredes laterais e a parede de fundo. E você cria o que se chama de caixa cênica, né? Uma caixa onde você tem encenando ali uma certa história. E essa cortina, ela desvela, ela apresenta essa cena. E, muitas vezes, os quadros, era de hábito também nessa época, os quadros ficarem cobertos por uma cortininha, tá? E eu acho que isso aí, por um lado, é para proteger de poeira, de luz, não sei o quê, mas eu acho que também vem de uma tradição mais antiga, que foi até uma coisa que a gente debateu na aula com o Aura essa semana, do caráter aurático das obras de arte, né? Quando eu estava falando da pintura rupestre, essa pintura que é feita lá no interior, né, da caverna, e escondida, né? Ou então essas imagens sagradas que ficavam cobertas o ano inteiro, que só no dia da procissão eles tiravam o véu daquela esculturinha, daquela estatueta, justamente com o objetivo de não deixar o objeto aos olhos de todo mundo, né? E, consequentemente, correr o risco desse objeto perder alguma coisa da sua espiritualidade, da sua aura, né? Que é a discussão que a gente tem, né? Dentro dessa história da perda da aura, a partir daquele texto do Walter Benjamin. Então, voltando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena mostrar para vocês. E aí a gente já passa uma outra. Um momento. É isso. Bom, então, voltando lá para os nossos slides. Agora a gente vai ver algumas coisas do Constable, porque a minha ideia é que isso que a gente chama de modernismo, né, que tem início aí no começo do século XIX, essa arte moderna tardia, mais tardia, né, que não é a arte do início do período moderno, essa arte, esse modernismo teria começado justamente com homens como Goya e John Constable, né? E essa aí é uma pintura, por exemplo, do Constable, onde ele, de novo, apresenta essa natureza tal qual ele percebe essa natureza, percebe visualmente essa natureza, né? Então, esse tipo de céu instável e extremamente pictórico é o tipo de céu que vai encantar, por exemplo, o Delacroix, a ponto dele mudar o céu daquele massacre em Chios, logo depois de ter visto essa pintura do Delacroix, do Constable. Vou mostrar uma coisinha rápida para vocês, para vocês entenderem o que é um céu antes do Constable.
Essa é uma pintura de um artista francês bastante clássico, que é o Claude Lorrain. Chama Davi, consagrado Rei por Samuel. Quer dizer, é uma história bíblica do Antigo Testamento, né, que ele retoma. Tá aqui. Davi e Samuel estão aqui nesse cantinho, debaixo desse templo. Esse homem de roupa de toga vermelha, não é toga isso não, né? Tem outro nome. De roupa vermelha, e esse homenzinho de roupa verde, vestidinho verde, é que são Davi e Samuel. E olha como o céu é representado nessa pintura, quer dizer, totalmente diferente do céu do Constable, né? Aqui, inclusive, é um bom exemplo do que é uma pintura linear, né? A gente vê, inclusive, a diferença. A gente vê que ali atrás tem uma palmeira, que essa árvore aqui é um outro tipo de árvore diferente daquela, né? A gente vê muitos detalhes da pintura, né? E isso aqui é uma imagem ruim. Se estiver diante da pintura, você vai ver detalhes dela, você vê o mundo se desenrolando até o final, aquela ideia de projeção que eu estava querendo, eu estava discutindo com vocês no começo. E o céu, ele é muito mais certinho, muito mais controlado do que o céu do Constable, que é um céu, assim, descontrolado, é um céu de quem não tem como... é o céu do presente, é o céu de quem não tem como controlar essa situação, entendeu? Não tem projeto. Voltando lá, só para vocês poderem comparar e entender essa diferença que é substancial aí. Por que isso tudo é importante, gente? Porque isso tudo vai dar num cara, por exemplo, como Jackson Pollock, entendeu? Então, se a gente não entende isso aí, não vai entender Jackson Pollock. Então, vai ficar naquela coisa superficial, boba, que é o que a maioria desse povo faz, que estudar, ficar falando de bobagem, entendeu? Como eu não estou mais aguentando, eu não estou velha, ó, agora vou mostrar para vocês. Agora isso que vocês já viram, que é o negócio do Turner, que porra, esse negócio aqui. Peraí. Ah lá. O Turner, que eu acho que vocês viram aula passada também, acho que eu mostrei, né? Então, vocês veem que é contemporâneo ao Goya, ao Constable. Porque os dois são ingleses, né? Que é o fenômeno dos fenômenos, que para mim esse sim é o fenômeno total, que é um inglês que não sabe pintar, nunca soube na vida, ser o responsável pela pintura moderna, né? Isso realmente é uma coisa que ainda precisa de muita pesquisa, né? Claro que o francês jamais aceitaria essa tese, mas a verdade é que Constable descobriu essa forma de representar nuvens e o Delacroix, que é um pintor francês, copiou. Ou seja, a pintura francesa, que é a grande pintura do século XIX, se baseia, na verdade, numa pintura inglesa, um pintor inglês. Então, assim, isso aí é um fenômeno total, né? Porque os ingleses nunca foram pintores de mão cheia, né? Pelo contrário. Então, voltando lá, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar o próximo. Vamos ver se vai aparecer. Gente, perguntas. Nada? Estão achando um porre isso?
Professora, na verdade eu tenho uma dúvida. Você tinha comentado que o Goya, e não lembro se era o Goya, o Velázquez ou só o Goya, que ele retratava a galera da família real com um pouquinho de ironia. Com a situação da Espanha, que está lá na família real, que na verdade não está, né? É uma coisa de agora ou isso já vinha desde aquela época? O quê? Desse rei espanhol que fugiu? Você está falando? Que eles já estavam tendo problema com a monarquia. Eles estão tendo problema agora, né? Já está há alguns anos. Mas quando você falou que o Goya retratava de uma forma meio irônica, já era uma coisa meio que premeditada? Já estava acontecendo desde lá de trás? Ou era só uma preferência pessoal do Goya que ele não gostava Porque muito? você tem que pensar, né, cara, que esse pessoal, esse é um momento que quem estava vivendo na Europa nesse período estava extremamente influenciado pela Revolução Francesa, que tinha acabado de acontecer. A Revolução Francesa aconteceu poucas décadas antes, né? Isso aí é de 1800. Essas pinturas que eu estou mostrando para vocês são do a primeira metade, não chega nem a primeira metade do século XIX. Vai até a década de 30, mais ou menos, do século XIX. A Revolução Francesa tinha acabado de acontecer 30 anos antes. Então, eles estavam influenciados. A Revolução Francesa chacoalhou todo o mundo ocidental, inclusive as Américas. Logo depois da Revolução Francesa, você tem todas as revoluções de independência, as guerras de independência nas Américas. Né? Por quê? Porque, de repente, as pessoas comuns, né, os homens comuns, se deram conta do absurdo que eles estavam vivendo, né? De viverem completamente subordinados a uma classe que eles mesmos sustentavam, é um pouco o que a gente vive hoje em dia, né? Com os políticos e tudo isso. Então, você fica sustentando uma elite política que não te dá nada, né? E que fica ali naquele conforto, apoiado ou apoiado na ideia fantasiosa de que eles têm uma relação direta com Deus e por isso eles foram escolhidos e por isso eles têm algumas características físicas diferentes da maioria das pessoas, por exemplo, o sangue azul, né, que é uma coisa totalmente surreal, fantasiosa, né? Então, o mundo inteiro foi chacoalhado, foi abalado por por essa revolução, por essa mudança de parâmetros, de paradigmas muito violenta que foi a Revolução Francesa. Então, também é por isso que a gente chama isso de modernismo, né? Porque ali tem um respiro, uma coisa moderna que está acontecendo. São sociedades que não querem mais viver naquele atraso que era do mundo monárquico, do mundo de uma nobreza injustificada, né? Hoje de manhã a gente estava falando do lance da ciência, né? A partir do momento em que você começa a viver no mundo científico, essas coisas não fazem mais parte, não tem mais sentido, não conseguem mais se justificar, né? A nobreza europeia, a aristocracia europeia, ela só conseguia se justificar porque ela, na verdade, funcionava como uma espécie de instituição de proteção do povo. Assim que ela se institui originalmente, ela era algo que se desenrola daqueles processos do feudalismo, daquela organização feudal, de grandes proprietários de terra e tudo isso, que constrói pequenos exércitos. Esses exércitos, de uma certa maneira, protegem algumas regiões, porque
tem um período da história com muitas guerras religiosas, muitas guerras civis. Então, esses exércitos constituídos começam a proteger essas regiões, né? É assim que se constituem os estados monárquicos, que no final da modernidade vai se transformar nos estados-nação, né? que a gente conhece hoje. Né? Então, que antes não eram como eram hoje. Por exemplo, uma França era dividida em várias regiões, e essas regiões, elas cada uma tinha meio que o seu próprio exército, entende? A Itália, ainda mais ainda, a Itália era completamente dividida até o século XX, entendeu? Até haver a unificação da Itália, de verdade. Inclusive falando línguas diferentes, dialetos diferentes, tudo isso. Então, quando acontece essa revolução na França, que a França é um país importante dentro da Europa, um dos maiores países da Europa, fica no centro da Europa, né? Esse movimento, ele irradia para o resto da Europa e chega, inclusive, nas Américas, né? Então, é muito natural que um pintor, um artista como o Goya, que se sente povo e que vive diretamente subordinado àquela classe nobreza falida e ridícula, ele também se manifeste de alguma forma. Como é que ele vai se manifestar? Ele se manifesta através da arte dele. O que é inconcebível é como aquelas pessoas não percebiam que ele estava ironizando. Agora, você faz uma outra pergunta. Você me pergunta se isso tem a ver com a atual situação da nobreza espanhola. Acho que, num certo sentido, sim, num certo sentido, não, né? Porque já tem uma história muito longa, há muito tempo que isso aconteceu, né? Tem 200 anos. Então, não se trata do mesmo problema. Mas o fato de existir um rei hoje corrupto como esse rei, porque o problema dele é a corrupção, é uma coisa extremamente, assim, estranha, né? Bom, não sei se eu respondi, porque eu também não sei nem como responder um troço desse. Por que esse rei espanhol faz o que faz, né? Enfim. Mas eu acho que, se a sua pergunta se dirige ao povo espanhol, eu acho, isso aí é a minha experiência própria de Europa, de viajar, de ver não sei o quê, eu acho que o europeu gosta muito de um rei, entendeu? Eles gostam muito dessa instituição. Você vê pelos ingleses, né? Eles adoram a rainha, eles adoram aquilo tudo, entendeu? Aqueles príncipes, aquela coisa, eles adoram. Porque aquilo ali, na verdade, é uma instituição que dá a ele uma sensação de solidez, né? É uma coisa que parece que nunca vai se diluir, que nunca vai se desestabilizar, né? E o ser humano, ele vive continuamente num embate com um objeto que é extremamente desestabilizante, que é a natureza. A natureza se coloca para o ser humano de uma forma muito cruel, né? Porque ela não responde a nenhuma das nossas perguntas, né? Ela não fala, ela é muda, e nós somos seres da fala, somos seres do sentido, ela parece que não tem sentido nenhum. Então, isso tudo incomoda muito ao ser humano. E ela é extremamente instável, né? Você está aqui hoje, de repente, tem uma tempestade, tem um fogo, tem um negócio furacão, que destrói tudo, né? Então, assim, você ter uma instituição como a monarquia, que é estável,
e tudo acontece de forma previsível, que eles fazem aquelas coisas sempre, aqueles protocolos, aquelas coisas se repetem, né? Aquelas tradições se repetem ao longo de anos e anos e anos. Isso, para a sociedade, dá a ela uma certa estabilidade, compreende? Então, eu acho que o espanhol, até o holandês tem família real, você vê que eles não largam esse osso. Por que eles não largam? Porque, no fundo, é uma instituição que dá uma firmeza à sociedade, que dá uma estabilidade, entendeu? Porque esse é o papel do rei, esse é o papel do príncipe. O papel do príncipe é proteger os seus súditos, ou seja, a população. Então, você tem um paizão, entendeu? Assim, mentalmente, né? De forma teórica, você tem um paizão. Bom, mudando agora para essas duas outras imagens, também uma imagem do William Turner, que é aquele pintor que eu falei dele na aula passada, e uma do Constable, e ambas as imagens retratam aí a natureza numa situação de sublimidade, digamos assim, de descontrole, né? Então você tem esse mar revolto aí, e você que joga os barcos contra o cais, né? Contra o pier, e você tem na pintura do Constable esse pulo do cavalo, que é quando o cavalo ele dá um salto numa madeira, dá uma empinada, né? Então também faz um gesto assim, não surpresa, né? Causa uma surpresa ao, ao homem que está montando nele, né? Então, essa questão também que vem aí é a questão do sublime, né? E, como eu estava falando antes, a arte não se limita mais ao belo, mas ela começa a explorar também outras formas de sensibilidade, como, por exemplo, o sublime. Bom, e finalmente, né, uma outra imagem aqui, duas outras imagens, e para vocês entenderem um pouco essa mentalidade romântica, né? Essa forma. São duas pinturas do Constable, uma paisagem e a outra é esse retrato. O Constable ganhava muito dinheiro com retrato, ele praticamente ganhava vida com retrato, já que ninguém ia comprar aquelas paisagens dele, principalmente aquelas de céu. As paisagens dele ele até vendia, mas as de céu não. Até mesmo, gente, paisagem é um problema, eu já falei isso em outra aula, é um problema do século XIX. Antes do século XIX não se pintava paisagem, entendeu? Se pintava alguém numa paisagem, mas não se pintava uma paisagem. A natureza não era considerada digna da arte. São coisas mais nobres para se pintar, ou seja, o ser humano, por incrível que pareça, do que a natureza, entendeu? A natureza ela estava num patamar inferior ao homem, né? Então, a natureza, quando entra, ela entrava como fundo, por exemplo, até nesse retrato aí, de Elizabeth Lady Croft. É um fundo, tá vendo? Para a cena principal, o motivo principal é a mulher, essa Elizabeth. A outra cena da natureza, só natureza, é uma coisa relativamente nova. A pintura é uma coisa que a pintura moderna traz.
Você não tem no Renascimento, nessa primeira época da pintura moderna, não tem pintura de paisagem, não existia isso. As pessoas não têm para quê, entendeu? Ninguém achava que isso era... Não ia ficar gastando óleo, pintura... Pintura a óleo era uma coisa caríssima de fazer, né? Porque era feita com pigmentos naturais, era feita com pedras, minerais naturais, com ouro que eles amassavam, misturavam no óleo, pintavam, ou então com lápis lazuli, com pedras de minério de verdade, né? Dava um trabalho fenomenal se fazer uma tinta. Então, o cara não ia gastar com uma coisa que era considerada inferior, entendeu? A pintura era um trabalho muito refinado, uma coisa muito refinada. Então, por isso é que existe essa hierarquia dentro da história da arte, né? Em que você pinta... Inclusive, você tem pintores de várias categorias. Tem o pintor de paisagem, tem o pintor de retratos, tem o pintor de cenas religiosas, né? E os grandes pintores, obviamente, transitavam por todas essas categorias, mas quanto mais ele pintasse coisas mais altas nessa hierarquia, nessa pirâmide, tipo pintura de paisagem, pintura de religiosa, pintura histórica, que eram as mais valorizadas, né? Mas ele era um pintor valorizado, um pintor importante, né? Ou mesmo o retrato, porque o retrato era considerado também muito difícil de pintar, né? Então, é uma coisa importante. Bom, vou parar aqui. Aqui a gente acaba essa apresentação. E aí, o que vocês me dizem? Eu sugiro que agora a gente faça um pequeno intervalo e dê uma olhada de novo naquele texto do Mário Pedrosa, mas é uma coisa rápida, porque, na verdade, vocês teriam que fazer algum trabalho agora nessa... Na verdade, é isso que teria que ser feito, né? Eu posso sugerir aqui 2 imagens, o que vocês acham? Então, vocês têm a opção de dar uma lida aí nesse texto, continuar esse texto, porque eu não posso ficar muitas horas com vocês aqui. A aula começou às 2, já são quase 4. Então, eu não posso passar de 2 horas. Eu acho que o trabalho ideal seria uma leitura continuação da leitura desse texto do Mário Pedrosa, e porque não são tantas páginas assim, tem mais 2 páginas para ler, depois daquela que eu coloquei. Tem uma outra parte que chama Descoberta das Culturas Primitivas e Arcaicas, que é legal também, mas o texto mesmo da dissolução do naturalismo acaba daqui a uma página. Tem mais 1 página e meia aqui. Então, eu proporia que vocês fizessem uma leitura desse final de texto, que eu já li com vocês na aula passada, e um pequeno trabalho de análise de obra. E a gente pode agora fazer um intervalozinho de 10 minutos. Enquanto isso, eu vou escolhendo aqui 2 obras para vocês trabalharem em cima. O que vocês acham? Seria para entregar, tipo, agora, fazer agora? Ou é para, tipo, entregar no muralzinho de atividades? Pode ser no mural de atividades. É mais para a gente ter uma atividades vinculadas a essas aulas, entendeu? Ah, ok. Eu acho de boa, eu acho muito bom a proposta. A gente termina o texto e depois aí pega essas imagens O texto realmente, assim, são 2 páginas, nem 2 páginas, é 1 página. Então, eu vou selecionar aqui 1 ou 2 imagens e vocês fazem uma análise delas. O que é uma análise? Vocês vão olhar e vão anotando essas coisas que vocês acharem
que tem relevância com isso que a gente debateu nessas últimas 2 aulas. E aí vocês escrevem um parágrafo e meio, 2 parágrafos no máximo, para botar isso aí para funcionar, né? Botar tanto a sua capacidade analítica quanto a sua capacidade de redigir esse pensamento, ok? Então, eu vou colocar aqui no nosso grupo, deixa eu ver aqui, atividade. Tem um negócio que a gente põe imagens, adicionar tópicos. Criar. Não. Pode ser atividade. Então, vão aí, vamos dar uma descansadinha de 10 minutos, ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café. Aí depois vocês acessem, por favor, o Classroom de vocês, que já vai ter lá a atividade definida, tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Então, até mais tarde, gente. Vou desligar aqui.